Monday the 12th, I will be going to the pub myself and cautiously but irreversibly raising a pint of beer to my lips. Quando o primeiro-ministro Boris Johnson faz piada e diz que nesta segunda-feira, cuidadosamente, porém de forma irreversível, vai ao pub para tomar uma cerveja, é porque se trata de uma notícia inegavelmente boa. Os ingleses passaram os últimos 3 meses sob severas restrições de circulação após o agravamento da pandemia em janeiro, na esteira da disseminação da chamada variante britânica do novo coronavírus. Até poucos dias, os cientistas estudavam se a queda brusca do número de mortes decorria apenas do lockdown ou se também já era reflexo do avanço rápido do programa de vacinação. Na semana passada, as dúvidas foram desfeitas. E a campanha de vacinação no Reino Unido, que já está adiantada, mudou o perfil da pandemia na Inglaterra. Essa afirmação só foi possível após um estudo do Imperial College de Londres revelar que houve um descompasso nas últimas semanas entre o número de novos casos e de mortes pela doença. Traduzindo, depois de janeiro, quando começou o último de 3 lockdowns, houve uma queda brusca de casos e de mortes. A partir de 8 de março, as escolas foram reabertas. O número de casos parou de cair, se estabilizou. Porém, as mortes não acompanharam o movimento das novas infecções. Agora, o número de novos casos, em média, é de 5 a 6 mil por dia. Porém, no mesmo período, a média diária de mortes passou de 200 para 50. E o perfil de infectados também mudou. 140 mil pessoas na Inglaterra foram submetidas a testes de PCR entre os dias 11 e 30 de março. 0,2% testaram positivo, apenas 1/3 do que foi registrado em fevereiro. Entre os maiores de 65 anos, grupo que já foi vacinado, esse índice foi ainda menor, 0,1%. Agora, as infecções são mais comuns em crianças de 5 a 12 anos que voltaram a estudar com o início do relaxamento do lockdown no dia 8 de março. Como a combinação entre vacinação em massa e medidas restritivas pôs a pandemia sob controle no Reino Unido, qual foi o papel do programa de testagem e do sequenciamento genético do vírus na redução de casos e de mortes? E de que forma o exemplo britânico, que também enfrentou momentos críticos com mais de 1.300 mortes em um único dia no mês de janeiro, pode servir de referência para o Brasil? Esses são os temas do Ao Ponto desta segunda-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com a jornalista Vivian Oswald e com a infectologista Ana Luísa Gibertoni, pesquisadora da Universidade de Oxford e médica do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido. Fique com a gente. Vivian Oswald, a gente chega num ponto no Reino Unido no qual mais da metade da população já recebeu pelo menos a primeira dose. E, de fato, os especialistas começam a identificar que a vacinação já é fator que modificou a sistemática da pandemia por aí. De que forma? Olha, o que a gente pode ver pelos números desde o começo do ano, né, o auge, o pico da pandemia foi ali entre janeiro e fevereiro, você tinha um número de casos que chegou a bater 60 mil por dia e tinha um número de internados de 36 mil pessoas, quer dizer, você tinha 36 mil britânicos ocupando leitos nos hospitais. Nesse momento, o número de pessoas internadas caiu para quase, um pouquinho mais de 3 mil. Você tem um pouco mais de 3 mil pessoas internadas no Reino Unido nesse momento. E isso é uma coisa brutal. O número de casos caiu bastante. Nesse momento está em torno de 3 mil casos novos de contaminação por dia. Se estabilizou um pouco nesse patamar nas últimas semanas, mas assim, ainda é um número de casos alto, que você esperaria um número de mortes alto, mas, no entanto, as mortes caíram bastante. Na quinta-feira foram 53 mortes e nos dias anteriores esse número ficou entre 10 e 20 óbitos em 24 horas. Quer dizer, é uma diferença muito expressiva em relação ao início da pandemia. E o que os especialistas que acompanham o governo aqui têm dito é que a virada
né, aconteceu depois que o índice de vacinação aumentou e que o lockdown foi mantido, porque a gente tem que lembrar que o Reino Unido está em lockdown desde o dia 4 de janeiro, e a partir de hoje, segunda-feira, dia 12 de abril, os bares, restaurantes e pubs vão reabrir as portas, mas só para as áreas externas, só quem tiver varanda e terraço. Quer dizer, está sendo tudo feito de uma maneira muito gradual, porque o governo britânico percebeu que a combinação do lockdown, das restrições, com a vacinação acelerada é que está dando o resultado esperado e que fez diminuir o número de hospitalizações que a gente viu no início do ano para o patamar em que está agora. Agora, Vivian, como é que os especialistas conseguem saber que de fato isso se deve à vacinação e não apenas ao lockdown, né? Como você disse, as medidas de restrição continuam em vigor no Reino Unido. É porque a taxa, a incidência entre os idosos, que são a maioria entre os vacinados, é ainda menor? Na verdade, eles levaram tempo para admitir isso porque eles queriam testar, né, saber o que de fato era impacto de vacinação e o que de fato era impacto de lockdown. E a conclusão que eles chegaram é a seguinte, que você tem entre o número de infectados e hospitalizados uma parcela bem menor da população mais velha, que foi a primeira a ser vacinada, né? Agora você tem 36 milhões de pessoas que receberam a primeira dose da vacina no Reino Unido e 6 milhões que receberam a segunda dose. Quer dizer, você tem uma camada importante da população que já está totalmente, vamos dizer, imunizada. É claro que tem as pessoas que ou que não tomaram vacina ou que o efeito da vacina não é tão eficiente. Mas, assim, essa combinação reduziu o número de pessoas hospitalizadas com mais idade e até com menos idade e a gravidade da doença também. O quanto que o programa de testagem e também essa tarefa de fazer o sequenciamento genômico dos casos tem auxiliado a conhecer a evolução da pandemia por aí? Olha, isso é uma coisa que os especialistas têm dito que foi fundamental. Porque, primeiro que testar sempre foi muito importante. No começo da pandemia, o Reino Unido foi muito criticado porque demorou muito a fazer testes, fazia em quantidades insuficientes, até em quantidades inferiores a alguns outros países da Europa. Mas foi feito muito teste e o que eu acho que é fundamental é que esses testes tenham os seus resultados avaliados de maneira muito rápida. Os ingleses podem fazer testes rápidos gratuitos até 2 vezes por semana em farmácias ou postos específicos. Você tem o sequenciamento genômico e você identifica as variantes. Não é à toa que o Reino Unido foi quem identificou a primeira nova variante. Essa variante do Reino Unido, ela foi identificada no dia 17 de dezembro do ano passado. E hoje em dia já há quem diga que ela estava circulando em outros lugares, mas eles viram aqui porque eles testam mais aqui do que em outros lugares. Bom, Vivian, agora com a vacinação avançando a passos largos, qual é o debate nesse momento no Reino Unido? São as viagens? É o fim do lockdown? Pois é, o debate agora é como é que vai se dar o fim do lockdown, né? E isso está sendo discutido semanalmente. A decisão do governo é que não vai haver uma reabertura repentina da economia, tudo vai se dar de maneira gradual, o que é importante, porque as pessoas também que estão presas em casa, elas estão doidas para fazer de tudo. Né? Você quer sair para a rua, você quer encontrar as pessoas. Na semana passada, quando eles liberaram os encontros de pessoas, até 6 pessoas em grupos do lado de fora de casa, viu-se um impacto em todos os parques do Reino Unido, que tinha lixo para trás, todo mundo resolveu fazer piquenique e tal. Então, assim, você não pode também liberar de uma hora para outra. Isso vai ser gradual. E a coisa das viagens... no começo o governo estava resistindo muito em liberar. Estão proibidas nesse momento as viagens para o exterior que não sejam essenciais. Eles, a partir do dia 17 de maio, vão começar a permitir as viagens, mas dividiram o mundo como num sinal de trânsito. Tem listas de países, a lista vermelha dos países, tem 44 países lá dentro, inclusive o Brasil. Para esses países só se pode ir e voltar se você se submeter a uma quarentena nos hotéis que são recomendados pelo governo britânico e fica lá por 12 dias, ser submetido a 2 testes de Covid para saber que você não está infectado. Tem a lista dos países amarelos. Esses países as pessoas podem ir e voltar e fazer a quarentena voluntária de 10 dias, em casa ou no lugar da preferência do viajante.
e tem os países da lista verde, que são os países que já vão ter vacinado mais pessoas. Israel deve estar nessa lista, eles ainda não anunciaram as listas. Então vai ser uma coisa um pouco mais tranquila para você ir e voltar. Agora, essa lista vai ser reavaliada a todo momento. E uma das questões nesse momento é se a França, por exemplo, onde o processo de testagem, a vacinação e o número de casos tem sido muito elevado, se a França não vai entrar para a lista vermelha também. Quer dizer, você tem um país que está logo ali, que tem muita gente que circula de um lado para o outro o tempo todo, mercadorias inclusive, que pode ser que entre para essa lista vermelha, porque o Reino Unido sabe que não tem como suspender as restrições ou simplesmente baixar a guarda, mesmo depois de ter vacinado um percentual expressivo da população, como eles fizeram. Vivi, em que pé que está a vacinação aí? Já está chegando nas pessoas mais jovens? Já tem uma perspectiva de ter toda a população adulta vacinada, como a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos? Os Estados Unidos passaram muito depressa à frente do Reino Unido, né? Mas existe aqui uma promessa do governo de que toda a população adulta seria vacinada até julho. Nesse momento, os grupos de vacinação, o país foi dividido em 9 grupos de vacinação. E nesse momento a gente parou no 6º grupo, que são as pessoas acima de 50 anos. Eu imagino que eles devam terminar a população acima de 50 anos nos próximos dias e já começar a população entre 40 e 50 anos muito em breve. E está avançando muito depressa, embora o processo de vacinação agora da primeira dose tenha diminuído o ritmo. Eles vacinaram já 36 milhões de pessoas com a primeira dose e 6 milhões de pessoas com a segunda dose. Mas se no primeiro momento as segundas doses eram aplicadas em muito menor escala, claro que você tem que esperar o efeito da primeira, agora elas aumentaram o ritmo, a velocidade agora é muito maior para as segundas doses do que para as primeiras. Na quinta-feira, as segundas doses de vacina chegaram a 400 mil por dia e as primeiras doses um pouco menos do que 100 mil, quando antes as primeiras doses chegaram a bater 600 mil por dia. Teve um dia que bateu um recorde e foram 800 mil imunizados num dia só. As agências reguladoras de medicamentos da União Europeia e do Reino Unido mantiveram hoje a aprovação da vacina Oxford AstraZeneca, mas concluíram que coágulos sanguíneos devem ser listados como um efeito colateral possível, apesar de extremamente raro. Vivian, como é que está o uso da vacina de Oxford da AstraZeneca aí no Reino Unido? Porque aqui no Brasil a gente tem uma expectativa muito grande do uso dessa vacina em maior quantidade, né? Ainda não foi possível. Houve dúvidas sobre o uso dessa vacina com relação à trombose. Hoje a recomendação é que se continue usando a vacina, que esse efeito adverso é muito raro, mas em que pé que está o uso da vacina de Oxford aí no Reino Unido? Olha, o Reino Unido tem 3 vacinas aprovadas, que é a Pfizer, a de Oxford e a Moderna. A Pfizer foi a que eles começaram vacinando primeiro e depois a de Oxford foi ganhando ritmo porque foi a que eles encomendaram mais. Durante toda essa polêmica em torno da vacina de Oxford e efeitos colaterais, esses casos de trombose que foram identificados, o Reino Unido manteve a vacinação como vinha acontecendo. Os especialistas defenderam que eram efeitos colaterais numa proporção muito pequena em relação ao tamanho da população que tinha levado essa vacina. Tem algumas casas decimais, 0,00 alguma coisa por cento de casos em que você tem a trombose. No entanto, essa semana eles decidiram que a vacina de Oxford seria dada para pessoas acima de 30 anos. Para as pessoas com menos de 30 anos, eles começariam a aplicar as outras vacinas. A Moderna deve ser aplicada a partir de agora, dos próximos dias, porque eles acabaram de receber um carregamento de 17 milhões de doses da Moderna. Então eu imagino que as pessoas com menos de 30 anos devam começar a receber a Moderna e a de Oxford continua para o resto da população. O governo está muito tranquilo em relação à vacina de Oxford, porque os testes indicam que é um percentual ínfimo da população vacinada que apresenta esses efeitos colaterais. Então eles continuam e eles acham que o risco da pessoa se contaminar com a Covid e morrer ou ser hospitalizada e tal é muito maior do que de ter esses efeitos colaterais. Vivian Oswald, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Valeu, Vivian. Uma ótima semana.
Obrigada, bom trabalho para vocês também. Doutora Ana Luísa Gibertoni, para a gente começar essa conversa, que impactos a senhora percebeu aí no seu dia a dia, no seu trabalho, a senhora que trabalha no Serviço Nacional de Saúde, a partir do início da vacinação em massa no Reino Unido? Depois de quase 4 meses de início do programa de vacinação, nós podemos ver, e os números já mostram, que a redução de mortalidade ela é muito grande e é um alívio, um alento, né, muito grande. Então isso é a principal coisa, né? Então foi a redução de casos graves, então muito menos gente precisando ser admitida para o hospital, para o tratamento de uma doença que esteja progredindo mal, e dos que internam, redução de mortalidade também. E isso reflete muito a diminuição da transmissão na comunidade, né? Então, é claro, é muito palpável que nós já estamos colhendo os benefícios disso. O Brasil também já registrou a presença da variante do coronavírus detectada primeiro no Reino Unido. É uma linhagem mais contagiosa. O Reino Unido enfrentou uma variante agressiva, mais transmissível. E aqui no Brasil a gente vive uma situação de várias variantes surgindo, sendo descobertas e causando grandes problemas nos serviços de saúde. O que a gente extrai da experiência do Reino Unido que poderia ser aplicado por aqui para lidar melhor com essas mutações no vírus que acabam dificultando ainda mais o combate à pandemia? Demorou muito para os pilares de qualquer programa de doença serem estabelecidos aqui, que o primeiro deles é o programa de vigilância, né? O nome diz tudo. Eu tenho que entender exatamente aonde está esse vírus, onde a transmissão está acontecendo, tanto geograficamente quanto em que contexto é nos hospitais, é dentro do hospital, é dentro de escola, é nos mercados, onde está acontecendo e quem é o organismo com que a gente está lidando. Então, esse pilar de vigilância, ele é baseado em duas coisas, então. É um programa de testagem amplo e pensado de maneira inteligente, entendendo quais são os diferentes tipos de testes disponíveis e qual é a situação em que cada um destes testes eu posso utilizá-lo de maneira mais inteligente, que me dê mais informação, e depois é agir sobre o resultado do teste, né, que é o programa então é rastrear os contatos, né, então tem duas coisas, e isso, infelizmente, a gente vê que no Brasil não tem nenhuma nem outra, né, não existe até hoje um programa de testagem inteligente, isso tudo depende de uma campanha de informação grande, senão as pessoas também não sabem o que fazer e não aderem, né, à política. Então, mesmo aqui no Reino Unido, a aderência não foi das melhores. Não foi. E sabe, então, que populações mais jovens, né, não aderem muito bem, e então você tem que agir sobre isso, principalmente com campanhas, né, de comunicação. Mas a parte que funcionou bem dessa vigilância é a vigilância genômica, que é a partir disso que a gente descobre essas novas variantes circulando. A vigilância genômica é testando também grandes amostras, né, grandes números de amostras positivas do país, sequenciando o genoma, então já é um teste diferente, ele é um pouco mais complexo, para identificar a mutação. A partir do momento que uma mutação é investigada, através de uma ligação com sistemas de informação sobre os pacientes, como esses pacientes estão evoluindo com maior gravidade, será que eles transmitem mais? Aí sim você consegue entender a significância dessa variante, porque o vírus vai mutar, essa é uma realidade, né? Então, o que no Brasil está acontecendo a gente sabe que tem essa variante mais transmissível e mais letal, mas a real dimensão disso nós estamos vendo, infelizmente, tarde demais, com esse número inadmissível, terrível de mortes diárias. Agora, isso não se faz sem investimento, né, doutor? O Reino Unido já investia em sequenciamento genético antes da pandemia e depois do surgimento do coronavírus passou a investir ainda mais, né?
Exatamente. Então, se muitas coisas aqui deram errado, um dos pontos que deram mais certo foi justamente a vigilância genômica. O Reino Unido, ele está na vanguarda dessa área desde sempre, né? Então, desde o estabelecimento da molécula de DNA até na década de 50, até o desenvolvimento de tecnologias de sequenciamento mais rápidas e mais baratas, até a aplicação disso na prática. Então, realmente, isso é uma coisa assim, que de jeito nenhum isso poderia ter dado tão certo aqui se o país já não tivesse uma estrutura, número 1, uma estrutura de equipamento mesmo funcionando. Número 2, muita gente capacitada para analisar os resultados desses genomas, né, porque requer a força de trabalho que a gente fala, né, bioinformatas, e você requer pessoas que entendam de evolução viral. E terceiro, também requer uma rapidez em disponibilizar essa rede para ação direta, né? Porque isso tem muito em pesquisa, são instituições de pesquisa. Então, é diferente quando você precisa usar isso para benefício imediato, né, de pacientes ou da saúde pública. Então, isso aconteceu. Até agora, no Brasil, o Ministério da Saúde recomenda a testagem de pessoas com sintomas graves e profissionais de saúde. Mas o governo anunciou ontem a compra de 10 milhões de testes rápidos para testar também casos leves. É um investimento que não é barato e que não dá para ser feito da noite para o dia, porque eu disse, pessoal envolvido é capacitado. Então, realmente, isso é uma questão de planejamento. Eu acho que isso tem mostrado para a gente que os países que não investirem nessa parte agora vão perder uma grande oportunidade, porque isso é aplicado para muitas outras situações, e principalmente numa situação de pandemia. O que a gente conseguiria, no curto ou no médio prazo, absorver dessas práticas ou mesmo dessa tecnologia avançada do Reino Unido em um país com uma situação como a do Brasil agora? Tá, então eu acho que assim, no Brasil existe sim centros que têm qualificação acadêmica, o conhecimento para trabalhar com isso. Então a Fiocruz, né, em diferentes unidades da Fiocruz, existem sequenciadores e existem pessoas que pesquisam e que trabalham com isso. O próprio Instituto de Medicina Tropical na USP, né, que é o responsável pelas publicações que temos do Brasil em relação ao perfil genômico das cepas. E então acontece que não é em número suficiente para fazer frente à situação atual. Às vezes parece que se faz em nível de protótipo. Exatamente. Às vezes parece que a gente tem pequenos clusters de excelência ou de tentativa de fazer algum tipo de trabalho que a gente sabe que precisa ser feito em escala. Sim, né? E eu acho que é aí que então vem a diferença. Era isso que eu ia falar, né? Você vê, então, por exemplo, a equipe da Fiocruz do Amazonas, né, de Manaus, o pessoal tentando muito e com todo o empenho e querendo trabalhar, mas não tem número, não tem sequenciador, né, em número adequado. Como eu disse, ainda é uma tecnologia que é cara. Se você usa o sequenciador que te permite processar muitas amostras ao mesmo tempo, né? Então, realmente, o que falta é um projeto de visão, né, nacional. Então, acho que isso, num primeiro momento, tem que ser centralizado, né, conectando esses centros onde existe excelência na análise, e tem que disponibilizar mais equipamento. Existem tecnologias mais recentes que não são tão caras quanto anteriormente, que são muito mais fáceis de utilizar, são mais portáteis. Existe, né, pesquisador do Brasil trabalhando com isso. Eu acho que falta isso, é um plano de visão. É um plano de visão para comprar equipamento e mesmo que isso comece paulatinamente e pensar de uma maneira inteligente. Se a gente não pode sequenciar, idealmente, eu não sei, uma porcentagem alta, né? Tem que sempre pensar onde estão esses pontos quentes, aí os epicentros de muita transmissão, e tem que fazer também, por exemplo, uma testagem mais aleatória em áreas de maior transmissão, para poder identificar cepas que sejam diferentes. E não só identificar essas cepas e daí fazer essa ligação com o sistema de informação, né? Que é o sistema de notificação, e é isso, é a gente dar um passo para frente, que significa, o dado genômico é o que a gente considera de Big Data, né?
Mas a forma como agir é poder ligar esse dado com a situação epidemiológica no campo mesmo, para a gente entender o que significa essa variante, porque a gente sabe que variantes inspiram cuidado em relação à eficácia de vacinas, a própria capacidade do sistema imune de lidar com uma reinfecção de uma cepa que seja diferente, então isso é muito importante. Doutora Ana Luísa Gibertoni, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um bom trabalho e uma ótima semana. Obrigada, doutora. Um abraço. Eu que agradeço. Muito obrigada. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do João Pedro Fragoso e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.